A maior floresta tropical do planeta ocupa metade do território brasileiro. Amazônia. Um tesouro natural formado por milhares de espécies de animais e plantas que precisa ser preservado. Em algumas partes da Amazônia, a riqueza da biodiversidade é maior. Esses locais são escolhidos para se tornarem unidades de conservação. É o caso da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu-Purus. O rio Purus dá o nome à reserva. É uma constante na paisagem. Suas águas sinuosas de origem andina carregam os nutrientes necessários para fertilizar várzeas e centenas de lagos. Às margens dos corpos d'água, nas tradicionais casas flutuantes, os ribeirinhos da região do Purus vivem isolados ou em pequenas comunidades. Um bom exemplo de comunidade flutuante é Cuiuanã, que possui mais de 60 casas. A vida cotidiana do povo do Purus é intimamente ligada à natureza. Dela, eles retiram o que é preciso para a subsistência. Das florestas vem o fruto do açaí. Segundo os moradores, o açaí silvestre produz muito vinho. Da castanheira, muito comum na região, é extraída a castanha do Brasil. Esse aqui é o cupuaçu. As florestas do Purus oferecem ainda uma variedade grande de frutos, aves e outros vertebrados. Esses porquinhos eu peguei na mata, caçando, né? Aí matamos a mãe deles e jitinhozinho assim, aí trouxemos eles. O queixada e o macaco barrigudo são alguns dos animais consumidos pelos ribeirinhos. Nos lagos ocorrem as 4 espécies de jacarés amazônicos. Apesar da proibição do IBAMA, o comércio de carne de jacarés e outros animais silvestres, como a tartaruga da Amazônia, é ainda comum no Purus. A fartura do Purus permite que a caça seja uma tradição entre os moradores, como no caso do Sr. Vida Mansa. Muito jacaré, o que mais tem nesse igapó é o jacaré. Uma fartura que já é conhecida há muito tempo. Em 1922, o documentarista Silvino Santos registrou imagens impressionantes da captura do peixe-boi no lago Ayapuá. O filme, No País das Amazonas, mostra que, naquela época, havia abundância de peixes-bois no Purus. Devido à caça excessiva, este animal é um dos mais ameaçados de extinção da Amazônia. O pirarucu, maior peixe de escamas de água doce do mundo, muito cobiçado pelo alto valor comercial, foi capturado em grandes quantidades ao longo dos anos, junto com o peixe-boi. Hoje em dia, é mais fácil se encontrar o bodeco, que é o filhote do pirarucu. No Purus, o peixe é a principal fonte de proteínas e alimento diário das famílias. Legal. A pesca se aprende desde cedo, na porta de casa. Quando o ribeirinho sai para pescar, é certo que vai trazer uma grande variedade de espécies: tambaquis, carás, aruanãs e surubins. Até o momento, os pesquisadores já identificaram no Purus 180 espécies de peixes, mas estima-se que essa lista seja bem maior.
Outro alimento importante na dieta do ribeirinho é a mandioca. Com essa raiz, eles produzem a farinha torrada, o biju e o pé de moleque, conhecido como o pão da Amazônia. As hortaliças são um complemento alimentar cultivado de forma criativa, nas hortas flutuantes. Mesmo na época da cheia, quando a pesca é mais difícil na Amazônia, pesqueiros de Manaus e de outros lugares chegam diariamente à região do Purus. Eles vêm à procura dos cardumes de jaraquis e matrinchãs, encontrados nos lagos. Estima-se que 60% do pescado comercializado em Manaus venha do Purus. Os ribeirinhos reclamam que a ação dos pesqueiros tem prejudicado a pesca artesanal nos lagos. Prejudica pela questão, né, deles terem um utensílio mais reforçado, né, arrastões, e se eles só pescassem no rio, aqui na margem do rio, tudo bem, né, mas quando eles entram nos lagos, né, aí eles levam o que deve e o que não deve, né. Muitas vezes, as técnicas de pesca utilizadas não são sustentáveis. Esse aqui é uma raiz que é encontrada nas matas das terras firmes, se chama timbó. Essa raiz aqui é um veneno. Os pescadores costumam usar para matar peixe. Fica claro que o maior causador da degradação ambiental não é o ribeirinho, mas sim aqueles que exploram para fins comerciais os recursos do Purus: barcos pesqueiros, madeireiros e comerciantes de caça vindo das grandes cidades. Para preservar e conservar os recursos naturais, foi criada em 5 de setembro de 2003, pelo governo do Amazonas, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu-Purus. Esta categoria de unidade de conservação permite a presença de moradores e dos usuários tradicionais que vivem na periferia da reserva. A participação dos moradores é fundamental para que a reserva alcance os seus objetivos de manter a biodiversidade mediante o seu uso sustentável. No futuro, eles também serão os agentes que vão impedir a entrada de invasores. Em abril de 2004, foi organizada uma expedição para levar ao povo do Purus a notícia da criação da reserva. Era o primeiro passo do Instituto Piagaçu, fundado especialmente para cuidar do projeto. Cláudia Pereira de Deus, presidente do Instituto, e Rones da Silveira, diretor científico socioambiental, montaram a equipe da expedição. Reuniram biólogos, ecólogos, sociólogos e técnicos das mais importantes instituições da Amazônia. A viagem de Manaus até Purus demora 2 dias. São 330 quilômetros de distância. Os pesquisadores vão mapeando todo o caminho com a localização das comunidades e dos corpos d'água. No percurso, é definido o método de trabalho. O grupo de cientistas sociais, coordenado pelo pesquisador da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio de Souza, recebe a tarefa de contatar as lideranças nas cidades vizinhas. Já dentro da Piagaçu-Purus, a expedição visita as comunidades e convida moradores e líderes comunitários para as reuniões. Brincadeiras ajudam a criar um clima de confraternização, propício ao trabalho dos pesquisadores. A reserva é para garantir o futuro. Esse tipo de pesca, será que isso vai poder continuar existindo na reserva? Não.
Explicar aos moradores como funciona a reserva e convencê-los a participar. Esta é a função de Paulo e Oscarina. E a gente vai dar continuidade àquele assunto de criação de reserva. Os dois adquiriram grande experiência fazendo o mesmo trabalho em Mamirauá, hoje considerado uma reserva modelo, tanto no que diz respeito à qualidade de vida, quanto ao uso sustentável da biodiversidade. A gente quer escutar vocês. Escutar o que vocês têm a falar, o conhecimento que vocês têm da área que vocês vivem. É muito importante. Os pesquisadores estão interessados em ouvir o povo do Purus na tentativa de casar o saber tradicional com o científico. Deixa de pescar, eles já vão trabalhar, ganhar em cima de outras coisas. Para isso, começam utilizando a avaliação rural participativa, método sugerido pelo biólogo Jorge Rebelo, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. Divididos em grupos de trabalho, os moradores fazem, de maneira simples, um diagnóstico socioecológico completo do local onde vivem. O resultado inclui mapas com a localização e nome de rios, lagos, locais de caça, pesca e demais produtos da floresta. Lista dos recursos naturais e sua importância econômica. Histórico da ocupação. Descrição do ciclo anual de atividades e também dos principais conflitos locais. A demarcação de terras indígenas tem sido causa de problemas frequentes no Purus. Esse daqui é o Purus, é daqui dessa saída até aqui. E eu acho que com a Piagaçu isso vai se esclarecer. Eu acho que até os índios vão saber os limites das suas terras, né? Os temas de estudo dos pesquisadores são os mais variados, desde assuntos relacionados à vida familiar até locais de desova de tartarugas. Todas essas informações vão servir de base para a escolha de programas sociais e projetos de pesquisa. Um dos assuntos que chamou a atenção nas entrevistas foi a grande diversidade de macacos nas matas do Purus. Quem conta é Luiz Cláudio Marigo, fotógrafo de natureza e integrante da expedição. Marigo é conhecedor das diferentes espécies de primatas da Amazônia. O Francisco relatou 3 espécies de macacos, que é comparável ao Parque Nacional Mano, no Peru, uma das maiores áreas de diversidade de macaco no mundo, que eu acho que tem 14 ou talvez 15. É impressionante a riqueza aqui, talvez porque seja várzea e terra firme. As pesquisas indicam que podem ocorrer no Purus entre 16 e 18 espécies de macacos. A reserva Piagaçu Purus abriga ecossistemas distintos, águas pretas e águas brancas. 2 grandes várzeas, formadas por mais de 600 lagos e florestas que ficam alagadas durante parte do ano. Algumas plantas chegam a ficar submersas. As florestas de terra firme ocupam 60% da área da reserva, que é de 1.008.167 hectares. Os limites são, a leste, o rio Purus, e ao sul, a reserva biológica de Abufari, que protege importante área de desova de tartarugas da Amazônia. Na reserva Piagaçu Purus, vivem cerca de 3.000 pessoas em mais de 50 comunidades. A reserva envolve 2 terras indígenas de etnias Mura e Apurinã. Esse corredor ecológico de unidade de conservação e terras indígenas é um mosaico de paisagens biológicas e sociais quase do tamanho do Uruguai. A preservação, conservação e o manejo de todo esse território é o desafio de Rones e Cláudia, dirigentes do Instituto Piagaçu. O
maior problema que a gente vai enfrentar aqui é realmente com a problemática da pesca. A gente vai ter que entender bem como que é essa relação dos pesqueiros com a utilização também do pescado pelos comunitários, pela pesca de subsistência. E tentar, então, casar isso de maneira que não haja nem problema para os comunitários e também não colapsar de maneira nenhuma também o mercado de Manaus. Então, a curto prazo, a curto e médio prazo, além da pesquisa de peixe que a Cláudia colocou, a gente vê urgência na pesquisa de jacarés, porque essa área, tudo indica que é a maior área de produção de caça ilegal do mundo, né, de jacarés, para produção de carne. Da mesma forma de quelônios, e a Piagaçu-Purus é importante em função da proximidade da reserva biológica do Abufari. A castanha também se destaca, o uso do peixe-boi, parece que existe uma abundância muito grande. Além da pesquisa científica, o plano de manejo da Piagaçu-Purus incluirá questões sociais e programas para aumentar a renda das famílias. A grande missão do Instituto Piagaçu é melhorar a qualidade de vida de toda essa gente e, ao mesmo tempo, proteger a natureza. O termo indígena Piagaçu significa grande coração. Preservar o grande coração do Purus é conservar uma parte vital desse nosso inestimável patrimônio natural que é a Amazônia brasileira.